vamos criar aqui um efeito interessante com o texto, fazendo com que ele caia colida na superfície e se desintegre aqui nessa área. Vamos inicialmente criar o cenário, colocando os objetos que farão composição aí para o efeito. Selecionamos o cubo, tecla X para apagá-lo, e aqui onde eu tenho um cursor 3D, eu vou digitar o Shift A e vou adicionar um objeto do tipo texto. Vou aproximar com o botão do meio do mouse. Vocês verifiquem que aqui eu já tenho um texto padrão que o próprio programa coloca. Vamos rotacioná-lo em 90 graus pelo eixo X. RX 90. E vamos aqui na barra de propriedades, que fica na direita, procurar o ícone que representa o texto aí selecionado, que é esse ícone em forma de letra F. Clicando nele, nós temos aqui na parte inferior algumas propriedades para alterarmos a visualização do texto. Vamos vir aqui na guia Geometria, em Modification, nós vamos encostar o cursor nessa caixinha chamada Extrude. Segurando com o botão esquerdo do mouse pressionado, nós vamos empurrá-la para a direita para aumentar esse alongamento. Nós vamos ver que nós já damos aqui um efeito tridimensional ao texto. Vamos usar aqui a rodinha do meio do mouse, empurrando-a para cima, e aqui na barra de propriedade de texto ainda, na guia Geometria, nós vamos utilizar essa opção Bevel. Vamos encostar o cursor aqui em Depth, segurar o botão esquerdo do mouse pressionado e vamos arrastá-lo para a direita. Com isso a gente cria esse efeito de chanfrur aqui na quina de cada fonte ou letra que representa aqui o texto. Vamos mudar nossa visão para uma visão de frente. Nós vamos clicar aqui em View Front, que é a visão de frente. Podemos usar a tecla do teclado numérico. E com o nosso texto aqui, nós vamos voltar para a caixa de propriedade de texto e vamos buscar uma guia chamada Parágrafo. Com essa guia Parágrafo aqui, nós vamos aqui em Align, que é alinhamento, clicar em Center. Com isso nós ajustamos o texto, fazendo com que o cursor fique bem no centro. Vamos então utilizar essa opção Spacing, clicando aqui na opção Ladder, na setinha direita, para aumentar o espaço entre as fontes que compõem o texto. E temos aqui já o texto pronto. Vamos transformá-lo agora num objeto tridimensional para criarmos o efeito. E para isso nós temos que transformá-lo em uma mesh. Vamos utilizar o atalho Alt+C, que nos permite abrir o menu de conversão, e aqui nós vamos escolher essa opção Mesh from Curve. Com isso o texto passou a ser agora um objeto 3D. Repare que eu não tenho mais aquela letra F aqui na barra lateral direita. E como eu fiz essa transformação de texto para um objeto 3D, ele vai ter aqui algumas vértices dobradas dessa transformação. É necessário que eu entre aqui no modo Edit Mode, que é o modo de edição, selecione todo o texto com a letra A, e aqui na esquerda, na barra de ferramentas do modo de edição, eu vou vir aqui buscar uma opção chamada Remove e denominada Remove Doubles. Clicando aqui, vocês vão ver que aqui em cima eu estou removendo uma quantidade de vértices dobradas durante a transformação aí do texto. Com isso eu melhoro a aparência do texto no momento do efeito. Vou dar o Ctrl mais a letra N, Ctrl N, eu ajusto as normais do objeto e vou retornar agora para o modo Object Mode. Com isso eu já tenho o texto pronto. Vou então encostar o cursor na seta azul e com o botão esquerdo do mouse pressionado vou arrastá-lo cá para cima. Vamos agora sair dessa camada, já que é a camada 1 de trabalho, clicando aqui no seletor de camadas, na camada número 2. E aqui na camada número 2 nós vamos adicionar um outro objeto. Vou dar o Shift A e vou adicionar um objeto. E com a icosfera aqui eu vou dar a ela um material de cor. Clicando aqui em Material, New, e aqui em Diffuse vou clicar na caixinha de paleta de cores e vou atribuir a essa icosfera um material vermelho. Essa icosfera será a nossa partícula no efeito que iremos criar. Vamos fazer aqui na linha de animação um efeito fazendo com que essa partícula ela comece de uma forma grande e seja finalizada em uma forma minúscula. Então nós vamos vir aqui na linha de animação, Timeline, clicar no frame 1 e com o cursor aqui na área de trabalho, vamos clicar a tecla I e vamos adicionar um Lock Dot Scale, que é um quadro de animação
no frame 1. Vamos vir aqui no frame 110 e aqui no frame 110 nós vamos clicar a tecla S de escala e vamos diminuir a nossa esfera para que ela fique num tamanho bem pequenininho, como se estivesse diminuindo a sua forma. Vamos novamente com o cursor aqui na 3D, clicar a tecla I, inserir o segundo quadro frames que é idêntico ao primeiro, Lock Dot Scale. Se dermos a animação aqui, voltando para o frame 1, vocês vão ver que a esfera ela começa a diminuir o seu tamanho na proporção que ela vai aumentando aqui os quadros frames. Esse é o efeito que nós criaremos para a emissão da partícula. Bem, eu só irei utilizar aqui 110 quadros frames para a animação que eu quero fazer. Então eu vou encostar o cursor aqui na timeline, clicar a tecla E, justamente com a tarja verde aqui no frame 110, e com isso eu diminuo a minha área de animação aqui na timeline. Então vocês vão ver aqui que quando eu der a animação, o objeto ele vai até o frame 110 fazendo essa animação, depois volta novamente para o frame número 1. Vamos então retornar para a camada de número 1, clicando aqui no primeiro plano e voltamos ao nosso texto padrão. Vamos selecionar esse texto e vamos atribuir a ele um material, vamos dar o New e vamos escolher também um material aqui em Diffuse, clicando na caixa de paleta de cores, mais ou menos um vermelho aqui qualquer. Eu vou segurar agora aqui com o cursor na janela 3D View, o botão do meio do mouse pressionado, vou arrastar e vou fazer com que haja um giro orbital na área. E onde há o cursor 3D, eu vou digitar Shift A para adicionar o terceiro elemento, que vai ser uma mesh do tipo plana. Clicando aqui, eu crio uma superfície, vou dar o S, e aqui será o chão em que o texto colidirá. Eu vou vir aqui na guia de material, clicarei em New e aplicarei um material de cor, vou aqui em Diffuse, amarelo. Porém, eu vou tirar a especularidade dele, que é justamente a refração da luz sobre a superfície. Então eu vou vir aqui na guia Specular, onde eu tenho essa opção Intensity, eu vou encostar o cursor do mouse, segurar com o botão esquerdo, arrastá-lo aqui para a esquerda até o valor aqui ficar zero. Nosso cenário vai ser visualizado dessa forma, o texto em cima e o plano aqui embaixo. Vamos dar o ESC. Vamos agora ajustar nossa câmera, clicando em View, Câmera, e vamos usar a rodinha do meio do mouse empurrando para cima para aumentar aqui a nossa área de visualização. Vamos clicar a tecla N e com N clicado nós vamos selecionar essa opção Lock Camera to View. Isso a gente trava a câmera e com o botão do meio do mouse pressionado eu posso ajustar aqui o texto de acordo com a forma que eu queira que ele seja visto aqui na lente da câmera. Vamos dar o F12, é dessa forma que nós vamos ver aí o nosso cenário, o texto e a superfície aqui no efeito. Vamos então mudar a nossa visão para a visão de topo. O que nós iremos fazer agora aqui é selecionar a lâmpada com o botão direito, vamos encostar o cursor na seta verde, arrastá-la aqui para frente para que ela fique entre o objeto câmera e o objeto texto. E vamos dar um Shift D, X, para criarmos uma cópia e correr essa cópia aqui pelo eixo X. Teremos duas lâmpadas agora no cenário. Com ela selecionada, vocês vão ver que eu tenho aqui um ícone em forma de uma luminosidade, tá vendo? Esse ícone aqui. Aqui vão aparecer as propriedades referentes à lâmpada. Eu tenho aqui algumas opções. Dentre elas, eu tenho uma guia chamada Shadow, que é o sombreamento. Eu vou clicar em No Shadow, eu vou tirar a opção de sombra dessa lâmpada. Essa lâmpada inserirá luminância, porém não fará sombra. Selecionarei a primeira e nós vamos ver que aqui em Shadow eu vou manter o sombreamento. Porém, vocês estão percebendo que eu estou utilizando uma cor muito escura, como se fosse uma sombra preta. Eu vou clicar nessa caixinha de cores aqui com o botão direito e vou fazer com que essa sombra fique um pouquinho mais suave, dando a ela um efeito cinza. Se dermos o F12, nosso cenário será visto dessa forma. E vocês vão ver que o sombreamento aqui já é um sombreamento mais suave na superfície. Vamos voltar a nossa visão para a visão de frente, clicando em Front aqui em View. Vamos aproximar a nossa câmera. E o passo agora vai ser criar o efeito de Rigid Body
que é o texto caindo e colidindo contra o chão. Vamos selecionar o texto com o botão direito. Vamos tirar essa barra aqui de propriedades, clicar na tecla M novamente. Nós vamos aqui utilizar o recurso da barra de propriedades que representa o efeito físico, que é essa bolinha quicando como se fosse um ping-pong aqui. Clico nela. Aqui nós temos alguns efeitos físicos e dentre eles temos aqui o Read Body. Vamos clicar no Read Body. Por padrão, o programa, no momento que eu cliquei, ele já criou um Read Body para o texto que eu selecionei. Vocês vão ver que ele está com contorno com azul claro. E ele aplicou o tipo ativo, que é um efeito de ação desse objeto. Eu vou vir aqui na opção Read Body Collision, onde eu tenho essa opção Shape. Vou clicar na caixinha e vou mudar de Convex Rule para a opção Mesh. E vamos agora selecionar a superfície de baixo com o botão direito. Vamos vir aqui no ícone de efeito físico, que é a bolinha de ping-pong, e vamos atribuir para a superfície o Read Body. E por padrão o programa também coloca o tipo ativo, só que aqui nós vamos mudar. Nós vamos usar aqui o tipo passivo, porque o plano ficará inerte aqui na cena. E agora o texto cairá e fará esse efeito aí, caindo no chão e pendulando, conforme vocês podem ver. Porém, o que nós vamos criar agora, vou segurar o botão do meio do mouse aqui para dar um giro orbital, é o efeito que fará com que esse texto, no momento que ele colida aqui na superfície, ele se desintegre. E aí nós vamos ter que utilizar dessa vez partículas. Então vamos voltar aqui para o frame número 1, colocando o nosso texto lá em cima, no ponto inicial. Vamos selecionar o texto e com ele selecionado, nós vamos aplicar um recurso de partícula, que são essas 4 estrelinhas aqui na barra de propriedades. Vamos clicar em New e já atribuímos ao texto algumas partículas. Se eu der a animação aqui, Alt A, vocês vão ver que o texto cai e começa a emitir umas partículas aí na área. Essas partículas elas vão atravessar a superfície aqui, porque é necessário que eu selecione a superfície com o botão direito, venha aqui no ícone de efeito físico e também atribua a ela, além do Read Body, um efeito chamado Collision. Clicado em Collision, as propriedades do Collision irão aparecer aqui embaixo. E eu vou vir aqui nessa opção chamada Particle Damping, que é o amortecimento das partículas junto ao plano aqui, tá? E vou nessa opção Factor clicar e botar o valor 1 e dar o Enter. Dessa vez, quando eu começar a dar animação, as partículas irão cair. Vamos selecionar o texto para vocês verem as partículas melhores, tá? Elas vão cair e vão colidir e vão se arrastar aqui pela superfície, não vão mais atravessar. Bem, até aí eu já tenho o efeito de partícula que vai me proporcionar o recurso de desintegração. Porém, nós vamos ter que fazer aqui algumas medidas interessantes. Quando o texto cai, na medida que eu dou a animação, eu vou segurar aqui a agulha da linha de animação com o botão esquerdo e vou arrastar. Vocês vão ver que o texto vai caindo e vai emitindo algumas partículas desde o início da animação. Mas eu não quero isso. Eu quero que essa partícula aqui ela só seja emitida no momento que o texto triscar a superfície. Então, como é que eu posso fazer isso? Eu vou vir aqui com a agulha da animação, vou arrastar até o ponto que é justamente aqui, se vocês observarem, o frame de número 18, onde eu tenho o texto totalmente encostado aqui na superfície. E com o texto selecionado, eu vou no ícone de partículas e vou buscar essa guia chamada Emission, tá vendo aqui? Nela eu tenho essa opção Start e End, que vão me definir o início e o fim da emissão das partículas. Como aqui na linha de animação eu estou fazendo o atrito do texto a partir do frame 18, o início da emissão aqui eu vou colocar frame 18 e vou dar o Enter. Porém vocês vão ver que aqui eu tenho o início em 18 e o fim no frame 200, ou seja, na linha de animação aqui, no momento que eu der o Alt A, as partículas serão emitidas até o frame de número 200, mas não é isso que eu quero. Eu quero que ela seja emitida de forma rápida, como se estivesse colidindo e ao mesmo tempo se desintegrando. Então vamos dar um número menor aqui de distanciamento entre o Start e o End. E como eu estou utilizando 18 aqui, eu vou apenas usar 5 frames a mais
18 mais 5, eu vou até o frame 23. Se eu for fazer a animação agora, dando Alt A, vocês vão ver, ó, que no momento que o texto bate, ele emite as partículas de forma rápida. E agora nós vamos criar o efeito de desintegração. Esse efeito de desintegração do texto, nós vamos fazer da seguinte forma. Selecionando o texto, nós vamos vir aqui na guia chamada Render, em Partículas, e vamos ver que nós temos essa opção Emitter aqui, marcada. Ela está dizendo que eu vou ter esse texto aqui sendo visualizado na renderização constantemente. Mas eu só quero que esse texto aqui ele seja visualizado até o momento em que ele trisca o solo. Então aqui onde eu tenho a opção marcada, eu vou encostar o cursor no frame 1 aqui da nossa animação, que é o início, e com o cursor aqui sobre essa caixinha marcada aqui em Emitter, eu vou clicar o botão direito e vou inserir um quadro frame, que é um quadro de animação do texto, nesse ponto. Verifique que aqui ficou em amarelo. E vou agora encostar o cursor na agulha da linha de animação, segurando com o botão esquerdo, eu vou arrastá-lo até o frame 20. Eu vou manter ainda a visualização da forma do texto, clicando novamente aqui nessa opção Emitter, usando o botão direito e inserindo o segundo quadro frame. Com isso o texto irá aparecer do quadro 1 até o quadro 22. Com isso eu vou utilizar então a animação desse texto aparecendo do quadro 1 até o quadro 20. No frame 21 eu vou desabilitar a visualização desse texto. Então clico nessa caixinha aqui e já que eu quero fazer a animação dele desaparecendo, eu vou encostar o cursor, clicar com o botão direito e vou dar um Insert Keyframe. Então se eu der o F12, a partir daqui vocês vão ver que o frame ele já não vai aparecer mais o texto na nossa área. Mas há um detalhe aqui, pessoal. Nós estamos vendo que o efeito criado aí pelo objeto com as partículas é um efeito de halo. Estão vendo o halo aqui na cor vermelha. E eu vou sair com a tecla ESC, vou voltar aqui para a linha de render. Vocês vão ver que eu estou utilizando aqui a opção halo. Eu vou então fazer com que aquele efeito seja em forma daquela icosfera que nós criamos aí na camada 2. E como é que eu faço isso? Eu vou vir aqui, onde eu tenho o halo, eu vou mudar para a opção Object. Surge essa opção Duplo Object aqui embaixo, eu vou clicar, e dentre os objetos constantes, eu vou ver que existe a icosfera que eu criei na camada 2. Vou clicar com o botão esquerdo, e observe que aqueles pontos de halo passaram a ser as icosferas que eu criei na camada 2. E é com isso que nós vamos fazer o efeito da desintegração. Então se dermos a animação do passo 0, Alt A, vocês vão ver que o texto ele cai, se desintegra. E aqui vocês ainda vão ver o texto porque eu estou utilizando ele no formato preview. Mas se eu der o F12, na renderização da animação não vai aparecer mais, vai aparecer esses pontilhados aqui que são justamente as icosferas substituindo a visão da partícula. E com o efeito aqui já criado, vamos então realizar agora o processo de criação do vídeo do nosso efeito. Nós vamos vir aqui no ícone de render, que é a câmera fotográfica. Vamos escolher aqui na guia Dimensions a opção de resolução que nós queremos do nosso vídeo, clicando nessa caixinha. Eu geralmente utilizo o HDTV 720. E vamos procurar uma guia chamada a guia Output, que vocês vão ver aqui embaixo. Nessa guia eu vou definir aqui um nome para esse vídeo, eu vou botar aqui texto. E vou aqui nessa caixinha escolher o tipo de saída do arquivo que eu quero. Eu posso usar imagem ou posso usar vídeo. Como eu vou fazer um vídeo da animação, eu vou utilizar essas opções daqui na lateral direita. Então eu vou utilizar essa aqui chamada AVI JPEG. Vocês podem usar qualquer uma dos padrões que vocês tiverem interesse. Clicando aqui em AVI JPEG, eu estou utilizando aqui essa opção RGB acionada e aqui em Quality eu estou usando 100%. Basta eu vir aqui agora em Animation, clicar e eu começo a fazer a animação aí do efeito do texto caindo, colidindo contra a superfície e se desintegrando. Como eu estou utilizando aqui na minha linha de animação 110 quadros, esse processo vai ser quadro a quadro até o frame 110. E aí nós encerraremos aí a nossa animação. Concluindo, nós voltaremos aqui e finalizaremos o vídeo.
E aqui nós vamos ver agora que na finalização do nosso quadro de animação, ao dar o render, um player, o vídeo aparecerá com o texto aí fazendo o processo de desintegração. Claro que a gente pode utilizar a nossa criatividade para fazermos alguns efeitos distintos, usarmos cores, outras formas e criarmos aqui algumas aberturas interessantes aqui com esse efeito. Espero que vocês tenham entendido. Grande abraço e até a próxima.